e todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos casados há 14 anos, temos 2 filhos lindos, Marcos Vinícius, de 10 anos, e o Mateus, de 3 anos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a essa igreja, porque é um corpo de Cristo. Uma igreja que sorri com os que sorriem, mas que choram com os que choram. E vocês estiveram presentes conosco em orações o tempo inteiro. E esse amor da Academia da Fé, esse amor é o que tem, abaixo de Deus, nos sustentado. E nós somos muito gratos. Pastor Maurício Teixeira, que foi o nosso paizinho da fé, assim como o pastor Elinho, pastora Deise, Rose, minha amiga na fé. Então, é uma noite de celebração, uma noite muito especial. E nós estamos aqui muito emocionados, porque comprovar que esse Deus faz maravilhas é um privilégio. E nós somos privilegiados. Em maio, uma semana antes do Dia das Mães, a escola me ligou por volta das 17h30, dizendo que Mateus estava com febre. Uma febre normal, né? Creche, isso é corriqueiro. E a febre persistiu de quinta-feira até sábado, e eu também entrei numa gripe muito forte com ele. Marcos também estava gripado. No sábado, nós decidimos pela manhã, sempre em contato com a pediatra aconselha que às 72 horas fique em observação em casa, mas no sábado nós resolvemos levá-lo no hospital, no Quinta-Dó. Passamos pela triagem, tudo normal, uma virose, e voltamos para casa. Ali eu já estava também muito gripada, muito debilitada. Foi piorando, Mateus muito enfraquecido, uma febre alta, não queria comer, não queria se alimentar. No domingo, Dia das Mães, o primeiro domingo que eu passei longe da minha mãe, porque nós estávamos muito abatidos em casa e não tínhamos condições de ir para Itaipu, onde meus pais residem. E minha mãe sempre foi uma Débora, de joelho no chão, uma Débora que nunca desistiu dos filhos. E ali naquele domingo do Dia das Mães, ela se trancou no quarto e ela chorou muito. Ela falou: Deus, Tu estás no controle. O meu coração, ele está triste, não porque minha filha está aqui, não está aqui, mas Tu me mostras que eu tenho que começar a clamar. E ali minha mãe não sabia o que estava acontecendo, e ela começou a clamar, a jejuar, joelhos no chão. Na segunda-feira, Mateus já muito debilitado, nós voltamos ao Quinta-Dó, e foi tudo muito rápido. Mateus foi diagnosticado, e eu trouxe aqui o relatório rápido, para vocês saberem que para Deus não existe impossível, que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que tira realmente uma criança da beira de uma morte. Ele traz vida, e Ele traz vida em abundância. O Mateus foi diagnosticado, ele tem 3 anos, com uma infecção bacteriana, uma pneumonia muito grave e uma infecção pela influenza. Associado a essa pneumonia grave com um derrame pleural e choque séptico de foco pulmonar. Ele permaneceu internado no CTI por 14 dias. E depois desses 14 dias, ele foi para o quarto. Mas, ao chegar no Quinta-Dó, e tudo isso sendo diagnosticado de forma muito rápida, eu bem debilitada, mas achando que era uma gripe, eu liguei para o meu marido, ele me encontrou no hospital à tarde. E ali, à tarde, Mateus já foi internado no CTI. E ali, a primeira noite que eu queria passar com ele, mesmo não passando muito bem, eu vi meu filho sendo entubado. E os médicos vieram falar comigo, e alguns não têm tanta sensibilidade para falar com uma mãe, falando que aquelas 72 horas seriam cruciais. Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe até onde a gente consegue prosseguir. E ali era uma mãe que estava clamando pela cura. Mas Deus entendia o meu coração. E Ele entendeu que ali era o momento de eu ter um encontro verdadeiro com Ele. E eu liguei para o meu marido à noite e falei: meu amor, os médicos estão desenganando o Mateus.
vem correndo. Ele veio no dia seguinte, porque ele tinha que dormir com Marcos Vinícius, que estava sozinho em casa. E ele veio na terça-feira pela manhã. Foi uma manhã muito longa, onde os médicos conversavam conosco da seriedade do problema. Mateus já desenganado, praticamente, entubado, sem reagir, o pulmão todo comprometido. E ali, eu falei com meu marido, amor, eu preciso descer aqui na emergência do Quintadó, porque eu devo estar com alguma infecção de garganta, estou muito mole, um pouquinho febril. E aí eu fui na esperança de ir rápido na emergência, né? Tomar algum antibiótico, o médico prescrever algum medicamento. E ali o meu susto. Eu cheguei muito fraca e eu estava com a mesma pneumonia que o Mateus, uma pneumonia bacteriana muito grave. Da emergência, eu já saí na cadeira de rodas sem saber de nada, porque meus batimentos cardíacos estavam muito acelerados, eu estava com dificuldade, eu já sentia dor aqui no pulmão, e eu fui para o raio-x, depois do raio-x fui para a tomografia e foi confirmado, e eu não fui para o quarto, eu já fui direto para um CTI. Só que Deus, Ele tem um cuidado tão especial, mas tão especial, e Ele me carregou no colo, que eu fiquei com a suspeita também de H1N1. Então, Deus, com todo cuidado, Ele não me deixou no meio de um CTI, de qualquer forma. Eu fui para um quarto de isolamento. E nesse quarto de isolamento eu estava justamente porque eu poderia ser, né, fonte de contágio para qualquer outro paciente. Então, ali eu fiquei por 14 dias. E ali foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Mesmo com oxigênio, mesmo sem respirar. E ali eu tive o meu verdadeiro encontro. Mas eu vou falar do meu verdadeiro encontro daqui a pouco, porque Deus conhece tanto o coração, que Ele levantou um homem de uma fé inabalável. Um homem que eu nunca vi declarar, desde o primeiro momento que Mateus chegou naquele CTI, que ele já estava curado. Que Mateus era mais que um vencedor. Que era um guerreiro e que ele ia guerrear aquela luta com o Mateus. E ali Deus começou a fazer um milagre. Boa noite, meus irmãos. Eu vou começar primeiro falando que eu sou uma manteiga derretida. Sou chorão mesmo, entendeu? Então, se eu por acaso me emocionar, por favor, vocês não levem a mal. Tudo isso que a minha esposa está falando foi muito impactante nas nossas vidas, porque nós somos uma família muito unida mesmo. E nossos filhos são tudo para a gente. Deus em primeiro lugar, mas nossos filhos estão ali próximos. Então, o meu filho Marcos Vinícius, que está aqui, e meu filho Mateus, eu conto nos dedos de uma mão, as vezes que eles ficaram doentes. São raríssimas as vezes que eles ficam doentes. Então, a gente foi muito difícil lidar com essa situação. Esse momento que a Flávia está relatando, que ela ficou dormindo no hospital a primeira noite, e eu fiquei em casa, coloquei meu filho para dormir, e eu não conseguia aceitar a possibilidade de ver meu caçula entubado, deitado numa cama. E ela muito abalada no hospital, a gente ficou conversando pelo WhatsApp, acho que horas seguidas, não é? Eu orando com ela, declarando o tempo todo, até o ponto do celular descarregar. Então, eu nunca fiz isso, nunca aconteceu comigo. Eu comecei a orar em línguas na sala da minha casa. Eu não conseguia aceitar a possibilidade de perder meu filho. Mas, nesse momento, eu ainda estava muito fragilizado. Embora, às vezes, eu não demonstre, mas eu estava. Porque eu estava mais preocupado em me conter, porque eu não queria que meu filho sentisse a nossa dor. Eu queria que ele se abalasse com isso. Então, eu fui no hospital, assim, antes de eu ir para o hospital, a minha esposa me ligou, muito nervosa, e falou, Marcos, corre para cá. Corre para cá, porque o Mateus está com septicemia, os médicos falaram para você vir para cá, e com uma voz, coitada, assim, de derrota. E quando eu recebi essa notícia dentro do carro de um amigo meu, eu comecei a chorar. Eu só chorava, só fazia chorar. E eu nunca vou esquecer isso. Infelizmente, até o casal não está aqui presente, não pôde se fazer presente. Mas quando eu estava chegando no Quintadó, a esposa de um amigo meu, a Rose, me mandou
uma oração e mandou uma mensagem gravada. Aquela mensagem me impactou de alguma forma. E eu já fui, falando assim, Deus, realmente eu não posso permitir meu filho partir. Eu tenho que adotar uma posição, eu tenho que declarar a fé que está dentro de mim e falar assim, ele não vai partir. Mas naquele momento eu ainda não conseguia, embora eu sempre demonstrasse calma. Cheguei no hospital, fui falar com a minha esposa e depois fui olhar meu filho. Quando eu cheguei na cama e vi meu caçulinha entubado, todo invadido, respirando de forma mecânica, eu não aguentei. Chorei demais. Mas, passado o momento daquela dor, eu comecei aos poucos a falar assim, Deus, eu não vou pedir para você não levar meu filho, eu vou declarar, eu falava, ele não vai partir, ele está curado. Não aceitava, aquilo eu não conseguia, era uma situação fática, meu filho estava na cama, entubado, mas eu não aceitava o fato de qualquer possibilidade dele partir, e foi dessa forma que eu me posicionei. Óbvio, sou pai, sou humano, então, naquele momento, eu estava muito fragilizado, ainda muito triste, era muito difícil. Bom, foi se passando esse momento, eu praticamente me mudei para o hospital, foram 28 dias no hospital, eu só saía do hospital para ver meu filho, né? Eu tenho um negócio, eu tenho uma academia de arte marcial aqui perto, eu deixei a academia de lado, ficou na mão dos meus sócios, nem soube o que aconteceu naquele período, abandonei tudo, todos os projetos que eu tinha em andamento foram abandonados, eu só me dediquei a meu filho. A primeira semana no hospital foi uma semana muito difícil, porque depois que a médica falou que as 72 horas eram cruciais, eu não sei o que aconteceu, é difícil explicar, até hoje eu não consigo. Ontem eu estava conversando com a minha esposa dentro de casa, a gente nunca realmente parou ainda para conversar sobre esse período hospitalar. Eu não consigo explicar o que aconteceu comigo. Eu ficava dentro do quarto, dentro do CTI, o tempo todo, orando pelo meu filho, pela cura dele. Eu declarava constantemente. É como se algo tivesse brotado dentro de mim. É como se a revelação, Deus falasse assim, Marcos, ele está curado, ele vai sair dali. E eu falava, eu replicava isso, Mateus está curado, Mateus está curado. Eu orava assim, Deus, retira todo o mal que está nesse quarto, o inimigo está derrotado. Ele foi humilhado, ele está expulso desse quarto. Eu cheguei a um ponto de falar que não tem mais nada aqui. O tempo que o Mateus vai ficar nessa cama é o tempo que você determinou, meu Pai, que ele vai permanecer aqui. Ele vai cumprir esse papel e vai para casa. É o que eu falava o tempo todo. Ao ponto das médicas falarem assim, pai, você está entendendo o que eu estou explicando? Eu tenho um problema auditivo também, uso aparelho. Pai, você está me ouvindo? Você está entendendo? Eu falei, estou entendendo, mas eu estou declarando, eu estou falando que ele está curado. Eu não falava desse jeito sarcástico, simplesmente falava de forma tão convicta que a médica olhava, a nossa pediatra, que é uma amiga muito querida, que foi realmente também uma bênção naquele hospital, ela estava lá assim constantemente, ligava, participava, 2 outras médicas do setor foram acadêmicas dela, tinha uma outra médica lá, irmã de um amigo meu, então, quer dizer, Deus agiu de uma forma assim tão sobrenatural naquele hospital, naquele CTI, que as coisas foram acontecendo de uma forma assim impressionante. E todos preocupados, todos falavam com o Flávio, eu estou preocupado com o Marcos, porque ele está muito tranquilo, embora não estivesse. Sim, eu mantinha o meu controle, eu declarava, mas constantemente eu dava uma fraquejada, mas quando eu fraquejava, eu fazia, sabe o que, meus irmãos? Eu orava. Eu realmente, diferente da minha esposa, eu não sou versado na palavra. A minha conversão veio há pouco tempo. Eu batizei aqui, na época, o pastor Anderson. Eu frequento aqui a Academia da Fé, desde que ela era Nova Vida, por intermédio da minha esposa. E eu vinha porque ela me pedia. Eu vinha porque meu filho pedia quando ele ia para a escolinha dominical. Uma coisa particular, pelo trabalho que eu faço, eu assistia o UFC, que era sempre aos sábados, na madrugada. Então, eu ia dormir, às vezes, 4 horas da manhã. E eu vinha. Então, eu falava com a Flávia assim, você vai se converter. Eu falava, amor, deixa Deus, deixa as coisas acontecerem. Acho que o Alinho também falou isso para você uma vez.
E a coisa foi acontecendo, ao ponto de eu me converter. Então, eu fiz essa parada aqui, esse gancho, para mostrar que, às vezes, Deus age de uma forma tão misteriosa que a gente não sabe explicar. Então, veio minha conversão, eu comecei a buscar a palavra. Os anos que antecederam, assim, meses depois da minha conversão, passei períodos muito difíceis, com o câncer do meu pai, que depois veio a óbito, foi 1 ano de internação. 1 ano de internação. Mas que ele foi batizado aqui, meus sogros não eram cristãos, e eles foram batizados aqui, e meu sogro está nos braços do Pai. É verdade. Então, a gente foi ganhando força dentro da nossa fé, ao ponto de chegar nesse momento decisivo com Mateus. Então, voltando ao que eu estava colocando aqui no CTI. Os médicos preocupados, os amigos, estou preocupado com o Marcos está muito calmo, o Marcos está muito passivo, está absorvendo. Acho que até o pastor Teixeira uma vez falou que estava preocupado com o Marcos estava muito difícil, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu realmente, desculpa, eu não consigo explicar. Deus entrou de uma forma assim no meu coração, o Espírito Santo desceu e me deu uma força sobrenatural, porque eu não descansava, eu ficava, eu já tenho naturalmente, pela minha dificuldade auditiva, eu já tenho dificuldade em dormir. E então eu passava a madrugada praticamente acordado. Quando eu chegava de manhã, eu dava uma cochilada rápida, tomava um banho lá, vinha em casa para ver meu filho antes dele ir para o colégio, depois voltava para lá. E eu sempre declarando a cura do Mateus. Os médicos, as enfermeiras, coitadas, entravam no quarto, às vezes eu orando, botando a mão no Mateus, o tempo todo orando, o tempo todo declarando. Eu falava, Pai, incendeie esse quarto, incendeie esse setor, incendeie o CTI com a sua chama curativa, elimine todo o mal. E eu falava isso o tempo todo. Toda vez que eu sentia que o inimigo entrava no meu coração para me abater, eu declarava. E eu consegui perceber uma coisa que o pastor Elinho fala constantemente, todos os pastores falam. Irmãos, é uma questão de posicionamento. Vocês têm que se posicionar. É uma questão de posicionamento. E aquilo foi me dando força, foi me dando base. Era inexplicável. Ao ponto de eu começar a olhar para fora do meu quarto, no quarto onde Mateus estava, e olhar a dor que estava ali, de pais que estavam com filhos internados. E eu também não sei explicar, porque, embora não pareça, eu sou tímido. Então, no quarto à frente do Mateus, tinha um casal que está presente hoje aqui. Na verdade, só a mãe está aí presente. Está aí, agora que eu vi. E eu vi um bebê de meses, entubado. Da mesma forma, todo invadido. E eu vi a dor daqueles pais. Aquilo foi tão palpável, a dor deles. Eu parava para ver o Mateus no leito dele, que era aqui, nessa posição. E à frente estava o quarto. E eu vi os pais da Manuela, ali, sofrendo. O pai chorava, como eu chorei no primeiro dia. Quando vi ele chorando, eu falei, Deus, ajuda esse casal, ajuda esses pais. E eu senti uma breve revelação de que eu deveria levar algum conforto para esse casal, independente da dor que eu tinha em ver o Mateus. E eu comentei isso com Flávia, falei com a pastora Deise, falei com o pastor Maurício. E eu, como eu não tinha, assim, pela minha timidez, não conseguia acessar esses pais, eu fiquei aguardando o momento certo. Mas, irmãos, nunca tem um momento certo, não existe um momento certo. Existe um momento que Deus determina. E foi nesse momento que eu vi a mãe da Manuela e eu fui falar. E falei, acho que Deus falou por mim. Fui um instrumento. E eu falei, vamos orar por ela, vamos orar pela cura dela, vamos declarar a cura da Manuela. Vamos orar. E eu orei, eu comecei a falar, orei em línguas também. E eu falava para aqueles pais que ela estava curada, que ela ia passar assim como Mateus estava. E eu não sei o que aconteceu, que os pais olharam para mim e viram como se fosse um farol, um porto seguro. Não que eu tenha pretensão de ser algo, não é isso, mas é porque
Eu fui tão convicto da palavra, fui tão convicto em expor a fé que ali estava dentro do meu coração, que eles sentiram isso. E a gente trocou constantemente essa dor, esse amor, essa cura, tudo que estava acontecendo ali. Eu sempre orava por eles. E eu passei a orar por eles, eu passei a orar para todas as crianças do setor, eu passei a orar para a equipe médica que estava no Quintadó, porque eles eram instrumentos de Deus naquele lugar. É um lugar de dor, é um lugar onde você vê crianças doentes, crianças que partiram, mas eu não aceitava aquilo. Então, eu comecei todo dia a orar, orava por eles, orava dentro do quarto, e foi muito difícil, porque o Mateus, a Flávia, aos poucos, está tomando conhecimento disso, sofreu muito naquele quarto, porque ele passou por procedimentos, ele teve que drenar o pulmão dele, ficou com catéter até o último dia dele sair, porque formou líquido que pressionou o pulmão dele de esquerdo. Ele teve que passar por um procedimento para depredar o pulmão direito, que foi muito complicado, porque não podiam fazer, ele precisava fazer esse procedimento para ele poder tirar a infecção que estava no pulmão. E ele não podia porque ele estava muito fraco. Mas em momento nenhum, isso eu falo sim, com toda a convicção, em momento nenhum, Mateus piorou. Ele foi evoluindo aos poucos. A cada momento ele foi progredindo. E eu falava isso para minha esposa o tempo todo. O Mateus não tinha piora. Ele ia progredindo, fazer essa analogia, como se fosse no jiu-jitsu, ele ia progredindo em cada posição. Não tinha essa, ele foi ganhando, ele foi vencendo dentro da força dele. E Deus ali o tempo todo, assim, eu não consigo explicar, meus irmãos, era Deus ali agindo, até o ponto dele fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia foi um sucesso, depredaram o pulmão dele. Nesse período que ele passou no CTI, teve muitos problemas, teve vários, mas ele nunca teve uma piora, ao passo que a Manuzinha também nunca teve uma piora. Ela foi vencendo todas as batalhas. E isso, meus irmãos, é o nosso posicionamento, é Deus. É a gente declarar para o nosso Deus que o nosso filho está curado. É a gente declarar para o nosso Deus que aquela parede é branca. Parece ridículo, porque quando eu ouvi isso do pastor Elinho aqui, eu não era convertido. E eu falava com a minha esposa, pô, todo mundo dançando aqui, cantando, não dá, entendeu? Mas é o que eu analisava na época. Mas todo mundo dançando, todo mundo louvando, me conquistou, entrou no meu coração, Deus entrou. E eu levei isso para aquele hospital. Então, na medida que Mateus foi progredindo, porque ele passou por muita dificuldade, ele ficou muito tempo sedado, ele teve que passar por esse desmame da sedação. Assim, foi muito impactante quando meu filho saiu do tubo e foi sentar na cama, ele não conseguia ficar sentado. Sentava ele e caía, ele não tinha mais força, ele teve que voltar a aprender a andar. Mas nada, nenhum momento eu duvidei da cura dele, em nenhum momento, cansado ou não cansado, eu estava ali o tempo todo, mas eu estava ali porque Deus me permitiu estar ali, Deus me usou para estar ali, e eu pude ajudar, graças a Deus, outras pessoas que ali precisavam. Assim, os momentos que eu mais fiquei fragilizado, que eu mais senti, foi um dia que Mateus engasgou no tubo, e a equipe veio correndo, e ele tremia, se debatia sedado, tossia e tentava aspirar, ele não conseguiam, ali eu chorei igual uma criança, a médica me acalmou, mas logo depois que eu passei por esse momento de dor, eu voltei a orar, orei ajoelhado naquele quarto, eu ajoelhei na cama e orava, pensava na minha esposa, pensava no meu filho. E quando eu soube que Marquinhos também, esse foi um momento muito difícil para mim, quando o Marquinhos ligou chorando, porque alguns dias ele teve que dormir na casa de amigo, e eu fiquei pensando que meu primogênito, o que ele estava passando. E nós somos muito grudados. Então, no momento, assim, não tinha os pais dentro de casa, não tinha um caçula dentro, só tinha ele na casa de um amigo. Então, ligou chorando, aquilo mexeu muito comigo. Mas tudo isso eu só consegui passar por isso, nós conseguimos passar por isso por causa dele. Porque sem ele, nada seria possível. Até o momento, vocês desculpem, eu estou com um roteirozinho aqui para poder acompanhar esses momentos aqui do hospital.
Até o momento que o Mateus conseguiu passar por isso e foi para o quarto. E o inimigo sempre tentava algo. Quando ele foi para o quarto, ele teve complicação no dreno dele, uma infecção que não baixou, voltou a ter febre. E aí a gente pensando, meu Deus, ele vai voltar para o CTI. Mas eu falava para o médico, não, calma. Falava, amor, relaxa, a vitória já veio. E a vitória já tinha vindo mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Isso eu ouço sempre aqui. Deus não fala para a gente que o caminho vai ser fácil. Ele fala que a vitória está ao final. Mas não vai ser fácil chegar lá. Vai ser difícil. Se torna mais fácil quando a gente busca a palavra. Eu nunca tive esse hábito. E no hospital, por isso eu falava isso sempre para a Flávia, falei isso para a Elinha uma vez. Vocês não têm ideia, a religião é dos homens. Mas a academia da fé é de Deus. Ela é um instrumento de Deus. Porque vocês não fazem ideia do que é estar no hospital, sofrendo, e ouvir o devocional da Elinha. Ouvir o louvor do Rafa aqui. No dia que eu fui no quarto da Flávia, porque eu tinha que eu esqueci, é bom colocar isso, eu me dividia com 2 CTIs, eu tinha que dar atenção para o Mateus, tinha que dar atenção para minha esposa. Parece que eu sou insensível com relação a isso, mas não. É porque era uma loucura correr para os 2 lugares. E um dia eu estava no quarto com a Flávia. No dia da cirurgia. No dia da cirurgia. Eu até vou deixar ela falar aqui. No dia da cirurgia, nós estávamos, foi uma tarde muito longa, porque era o procedimento que ele tinha que raspar todo o pulmão, com anestesia geral, e muito debilitado. E era uma quinta-feira, acredito que dia 23 de maio, e esse dia vai me marcar de uma forma sobrenatural. Vocês estavam aqui numa quinta-feira clamando pela nossa família. O Rafa olhava para aquela câmera e falava: Satanás, em nome de Jesus, tira suas mãos da Flávia, tira suas mãos do Mateus, saia dessa família. Eu declaro saúde, eu declaro a cura. E ali naquele quarto de hospital, a gente começou a chorar e a se alegrar com a Academia da Fé, com a oração de vocês, e era um bálsamo nos nossos corações. Ali Deus começou a agir naquele quarto, a gente começou a chorar, a orar e a agradecer pela fé, não pelo que nós víamos, mas pelo sobrenatural, e pelo que a palavra dizia, que nós tínhamos saúde, eu e Mateus, da planta dos pés à raiz dos nossos cabelos. E em meia hora a anestesista entra no quarto e diz que a cirurgia tinha sido um sucesso. E quando eu falei que Deus me separou naquele quarto de hospital, é porque eu precisava realmente passar por um momento com Ele. A esponja de Deus na Flávia. Antes de eu entrar no CTI, os dias anteriores, eu estava passando por momentos muito difíceis no trabalho. Eu estava muito estressada, muito ansiosa, e Deus não estava sendo o centro das nossas vidas. Ali Ele não estava sendo o centro. Eu me preocupava muito com o que havia de vir, viajava muito, ficava entre São Paulo e Curitiba, e o diabo, ele é astuto, né? Ele é sujo, e ele colocava coisas na minha mente. Nós tínhamos acabado de passar por uma transição da empresa, nós compramos uma outra empresa, então as culturas e valores, né, elas estavam muito confusas, e novos líderes chegando, eu assumo um papel na área de treinamento e desenvolvimento de competências, e eu achando que aquela Flávia não era mais competente, eu achando que eu estava sendo perseguida, que os meus líderes ali estavam me perseguindo, e eu comecei a ficar confusa. E o inimigo, ele começou a trabalhar pesado na minha vida. A minha mãe me ligava e eu murmurando, minha filha, eu não te reconheço mais. Você não é essa menina que se entrega, você sempre foi muito bem relacionada. O que é isso, perseguição? E ali o diabo fazendo um trabalho muito sujo na minha vida. Então eu tive esse momento no CTI. Na segunda noite que eu consegui dormir, eu tive um sonho, com uma clareza no sonho, de que eu estava dirigindo um carro. Mas Jesus sempre esteve à minha companhia, ao lado de carona. E nesse sonho, ele falava assim: minha filha, para esse carro. Eu falava: não, eu vou pegar todos os atalhos. Jesus, fica aí que a gente vai chegar no nosso destino. Porque a minha vida era assim, de pegar atalho, porque Ele não era o centro da minha vida.
Ele não estava à frente dos meus sonhos. Ele não estava à frente dos meus projetos. Então, nesse sonho, ele falava, sai daí que agora quem vai dirigir o seu carro sou eu. E aproveita e coloca o cinto. Ele falou assim, e aproveita e coloca o cinto porque você estava andando de forma tão desgovernada que nem o cinto você colocava. E nessa noite no CTI, eu acordei e eu me alegrava tanto por esse sonho. E eu comecei a ler a palavra, ler. Basta dizer que eu sempre gostei de uma televisão. Quantas vezes eu poderia estar na minha casa lendo a palavra, ouvindo as mensagens, mas eu não fazia isso. E eu fui fazer num CTI. Estava num quarto muito confortável e a televisão ela não passou a ser a minha companhia. E sim a minha palavra, as orações, os vídeos todos do YouTube. Aliás, eu agradeço pelo dom e a revelação do pastor Elinho, de investir tanto nessa equipe fantástica, que realmente propaga a palavra de Deus a todo mundo, que prioriza essa divulgação pela internet. Você, meu irmão, que está aí num quarto de hospital, a sua hora já está chegando, você é um vitorioso, você pode acompanhar todos os cultos e declarar que a vitória é sua, no nome de Jesus, assim como eu declarava, e eu acompanhava todos os cultos aqui, sem cessar. Eu recebia todas as devocionais, a Deise me abençoou com livros maravilhosos, e ali eu comecei a me alimentar da palavra como eu nunca me alimentei. E alguns versículos que marcaram toda a minha trajetória, e ali eu comecei a declarar. Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu fui curada, eu fui curada. E eu me firmava cada vez mais nesses versículos. E colocava, certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, porque Ele foi bondoso comigo. Ele me separou num quarto de um hospital, e ali Ele usava toda a equipe de enfermagem, todos os médicos com carinho. Eu não conseguia tomar banho, meus irmãos, de tão fraca que eu estava. As enfermeiras me davam banho numa cadeira, e eu me alegrava, porque aquela água caía no meu corpo, e eu estava respirando. Eu nunca acordei de manhã para agradecer a Deus pelo ar que eu respirava. Isso passou a ser uma rotina nas nossas vidas. A gente começou a se posicionar de tal forma que a gente fazia devocional. O Marcos às vezes ia rápido no quarto me visitar e a gente lia uma palavra, a gente orava juntos. Então foi realmente um verdadeiro mover, porque eu não queria mais aquela Flávia onde Deus não estava no centro da Flávia. E eu louvava, e um louvor me marcou, que era mais de ti e menos de mim. E eu falava, Senhor, tira toda a vaidade, tira todo o orgulho, vai limpando o meu coração, que eu consiga orar por todas essas crianças que estão no CTI. E eu acordava todas as madrugadas, porque Deus começou a me despertar. E ali eu ficava andando no quarto, até que teve um dia que eu orava tanto, e ali eu comecei a declarar em línguas toda a cura daquele CTI do Mateus, que a enfermeira veio correndo na madrugada perguntando se eu estava passando mal, porque eu comecei a me encher de verdade. E é questão de realmente a gente se posicionar. Até que eu fiz todo o tratamento do H1N1, mas quando eu falo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, eu não tive o diagnóstico do H1N1, eu só tive a pneumonia bacteriana. Então, Deus reservou um quarto sem eu ter tido H1N1. Mas eu fiz todo o tratamento com medicamento, porque os médicos eles achavam que era um risco muito grande, e ali eu fiquei 14 dias. O dia mais doloroso realmente foi no 14º dia, onde eu só pedi à equipe médica que eu pudesse me despedir do meu filho para reencontrá-lo em casa. E ali eu fui no CTI encontrar com o Mateus e me alegrei que ele acabou de chegar. Mas, enfim, ele daqui a pouco vai entrar. E, Alexandre, eu queria colocar um vídeo, porque foi quando realmente eu vi o milagre e o mover de Deus. Ele já estava, estubado, mas que esse Deus é lindo demais, esse Deus, eu sou grata e eu falo para Ele todos os dias, que ter passado pelo vale da sombra da morte foi um presente dEle, foi um cuidado com a nossa família. A gente pede a cura
né, do Mateus, mas a gente não imagina que Deus mexe com todas as gavetas espirituais. Ele mexeu com o nosso casamento, Ele restaurou o nosso relacionamento, Ele nos aproximou ainda mais de Deus, Ele me fez enxergar as pessoas do jeito que elas são e amá-las do jeito que elas são. E aqui eu tenho colegas de trabalho incríveis, e eu tive a oportunidade de ver o quanto Deus foi zeloso, e que toda aquela preocupação que o inferno fazia na minha mente, de que eu não era querida por líderes, toda a liderança da minha empresa, mandando mensagens de carinho, me acolhendo, foi um cuidado e um mover de Deus tão grande, que Ele me colocou em lugares celestiais. Deus, Ele revelou na sua bondade, na sua misericórdia, o que Ele ia fazer por nossa família, e foi realmente um mover lindo. E aí a gente vai ver agora um vídeo rápido do que realmente foi toda essa trajetória. Nesses 28 dias eu fui para casa, né? Eu me despedi do Mateus, comecei a participar escondida do pneumologista das reuniões de oração, aqui às quartas-feiras. Eu vinha de táxi, um pouquinho debilitada, ainda fraca com a respiração, mas eu não podia abrir mão. E aqui começou um clamor, porque meu filho ainda estava internado. E essas irmãs de fé aqui, toda quarta-feira comigo, declarando que o Mateus, ele já estava curado, que era o tempo de Deus, que não era o meu tempo. E ali eu comecei a entender que realmente eu estava descansando e que Deus tinha o melhor dele para as nossas vidas. Alexandre, por favor. Aqui ele já foi estubado, né? Eu no CTI. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Meu pai, a primeira vez que foi vê-lo, uma grande amiga, e ali eu me despedindo dele. Fazendo a fisioterapia respiratória. Meus tios, Marquinhos contando historinha para ele. Minha mãe, uma mulher de oração. Esse pai que foi mais que uma mãe. A única vez que os médicos deixaram eu visitá-lo. A madrinha. E aqui foi o grande dia, ele aprendendo a andar. Os amiguinhos da escola. E esse é o Deus que cura, esse é o Deus que é o Deus do milagre. É o Deus que restaura vidas, que nós clamamos pelo socorro, e Ele realmente foi o nosso Deus, o Deus que nos curou, o Deus que nos resgatou. E eu agradeço muito a essa igreja, agradeço a Deus pela oportunidade. Eu acredito que aqui existe uma nova Flávia, um novo Marcos, e nós somos muito gratos a tudo que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer por essa família. E eu declaro, em nome de Jesus, que a vitória de vocês, ela está por vir, porque Deus é o Deus do milagre.
Glória a Deus, aleluia. Amém. Sente um pouquinho aí. Eles contaram o lado que eles viram, né? Mas eu vou ser rapidinho aqui, para falar o modo como eu vi a situação, né? Quando nós soubemos, acho que foi no primeiro dia que você foi para o quarto, né? Eu fui lá com o Sérgio Nogueira, o pastor também, né? Uma coisa que muda qualquer situação, queridos, é o modo como você encara, né, a adversidade. E esse texto, por exemplo, aqui, ó, pega a sua Bíblia aí, venha comigo aqui em Atos. Quando eu cheguei no quarto lá, a gente falava muito pelo Zap, né, Marcos? E ele falou assim, olha, é melhor você primeiro ver a Flávia, porque a UTI tinha um horário, não, ela, o horário dela era mais limitado e o do Mateus era mais livre, né? Acho que o Marco comprou um passe lá na UTI, que a gente chegava lá, oi, tudo bem? Tá? E entrávamos lá, né? Mas aqui em Atos 14, Paulo, né? Versículo 8, 9 e 10, né? Paulo, ele estava pregando, né? E diz aqui assim, olha, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Mas esse detalhe aqui do versículo 9, ó, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, o que está escrito em seguida aí? Foi exatamente isso na hora que eu entrei no quarto dessa moça aqui, ó. A gente conversou muito naquele quarto, hein? Fizemos muito gabinete naquele quarto. Eu vi fé para ser curada. A semelhança de Paulo aqui. Porque a palavra já estava fazendo o efeito dentro dela, mudando a história dela, mudando a vida dela. E nós chegávamos lá para levar uma palavra, daqui a pouco ela estava mandando uma palavra para cima de gente, negócio, oramos em línguas naquele quarto. Aquele quarto lá era uma igreja, gente. Aquele quarto ali era o quarto do poder de Deus, né? E realmente o pastor, né? Quando eu deixava ela lá, agora eu vou lá. O dele era em cima, né? O dela era embaixo, não é isso? Já não me lembro mais. O oitavo, né? O oitavo andar da UTI. Aí ia lá, não é? Entrava lá. A primeira vez que eu vi o Mateuzinho lá, não dava nem para chegar perto. Era tanto fio, era tanto tubo, né? A gente ficava meio de longe, assim, as grades. Ele estava com a mãozinha protegida para não arrancar, né? As coisas. Mas orávamos ali, oramos em línguas. Aí entrava a turma lá da enfermagem, a gente parava, como que não quer nada, né? Mas o pessoal era cristão também, tinha muito cristão lá, né? Participei desse aspecto aí que Deus começou a falar ao coração dele, né? Eu me lembro do pai da Manu, né? Conversamos também lá embaixo uma vez, né? Você estava lá embaixo no Quintandor lá. E ali foi um ministério, queridos. Porque eu falei para ele, não dá para entrar, ora daqui, estende a tua mão e... Lembra disso, Marco? Estende a tua mão e ora, intercede por ela, né? Porque você vê bebês ali numa condição assim de tanto tubo, tanta coisa que choca, né? Mas cumpriu-se aquilo que está escrito, né? Eles tiveram fé no coração, como tem fé no coração, e esse milagre aconteceu. E eles estão aqui. Quem esteve fora de tudo isso foi o Marquinho, né? Mas mesmo assim, um dia lá ele sentiu essa falta aí, que nós conversamos também sobre isso, né? Ele sentiu falta do pai, sentiu falta... Cadê a minha família, né? A família está toda no hospital, né? Mas ele também venceu no nome de Jesus. E esse é o nosso Deus, queridos. É o Deus que cuida de nós. Mas como é importante, quando você enfrenta uma adversidade, você encarar essa adversidade não com o espírito abatido, mas encarar com a palavra. E você vai, né? Muitas vezes você vai levar uma palavra de Deus e você recebe a palavra
Daqui a pouco o Espírito Santo te dá outra, e a gente fica ali numa... Lembra daquela brincadeira, guerra de espada? Né? É Bíblia para cá, Bíblia para lá, o Espírito Santo sendo derramado ali, e todos nós fomos abençoados naquele lugar. Aquela equipe médica lá, e a turma toda que participou, que viveu esses dias aí, todos nós fomos abençoados ali por causa da presença de Deus nessas vidas, porque eles creram, né? Eu percebi isso aqui claramente no meu coração, porque eu vi, quando eu entrei naquele lugar, que eles possuíam fé para serem curados, e foi o que aconteceu, por causa dessa disposição. Eu não sei se você está enfrentando aí uma enfermidade, uma dor. Aliás, eu quero até orar por você nessa noite, mas como é importante quando você traz a fé no teu coração, você traz a certeza, porque quando a gente lê aqui, né, esse homem ouviu falar Paulo, a fé vem pelo ouvir, e vem mesmo, pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, né? E Paulo consegue ver fé. Como é que se consegue ver fé, queridos? Quando nós olhamos a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele identifica a fé em pessoas. Lembra daquela mulher que intercedeu das migalhas de pão que cai da mesa dos seus donos, né? E Jesus se exclama: ó mulher, grande é a tua fé. Ele viu uma grande fé naquela mulher, porque ela persistiu, não abro mão, eu creio, tu curas a minha filha, tu vais livrar a minha filha. Ela se posicionou em fé, não é? O centurião, não é? Manda, Senhor, uma palavra que eu entendo perfeitamente. Se tu mandares uma palavra, o meu criado, ele vai ser curado. E Jesus olha para ele, nem mesmo Israel viu uma fé como essa. Então, fé é alguma coisa palpável, é alguma coisa que pode se ver, que é tangível, pode se tocar, na medida em que você creia e diga assim: é a minha noite, eu não vou mais me acomodar com a enfermidade, eu não vou mais aceitar a enfermidade, eu não vou ser mais escravo da enfermidade. E esse homem aqui, né, era uma enfermidade de nascença, ele poderia dizer: já nasci com isso, vou morrer com isso. Ele não se acomoda não, queridos. Ele se posiciona, crê e recebe a cura dele. Você crê na sua cura nessa noite? Você crê? Quantos enfermos temos aqui? Eu vou convidar os enfermos, venham aqui à frente, por favor. No nome de Jesus, você que está enfermo, não importa aí qual seja a sua enfermidade, se aos olhos humanos uma enfermidadezinha, ou se aos olhos da medicina uma enfermidade com um nome poderoso ou tremendo, fica um pouquinho aqui. Mas nós queremos orar por você. Agora traga o teu coração, traga a fé, traga a sua crença, traga a sua confiança, o seu posicionamento, de que você é essa pessoa que tem recebido a palavra, e é Jesus quem te sara, quem te cura. Não são os homens, não somos nós, mas é Jesus, é Ele quem nos sara. Amém? Pode vir, dá tempo, né? Eu vou pedir que os pastores estejam aqui tocando em cada uma dessas pessoas que estão enfermas aqui. Os músicos vão estar tocando, mas eu vou pedir também que a Flávia ore, declarando cura sobre a vida de vocês, o Marcos também. Nós todos vamos orar e vamos declarar. Você que está aí no banco, fica na cadeira, fica um pouquinho de pé, estenda as suas mãos para cá e vamos declarar isso. Pai querido, Pai de amor, tome aqui essas vidas presentes, Pai. Eu não sei, Pai, o que eles estão passando, mas Tu sabes, Pai. Cada célula aqui presente, Pai, vai tocando em nome de Jesus, Pai. Tire, Pai, toda doença, Pai. Tire, Pai, toda dor, todo sofrimento, Pai. Se é nos ossos, Pai, eu declaro agora que todos esses ossos serão restaurados, Pai. Cicatriza, Pai, vai passando, Senhor, o óleo da cura, da unção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se é depressão, Pai, se é problema emocional, Senhor, problema psicológico, em nome de Jesus eu declaro, Pai, eles têm saúde, saúde em abundância, o inimigo está derrotado, aqui Tu não vai fazer morada, Satanás sai em nome de Jesus. Eles são filhos Teus, eu declaro cura, cura em abundância, Pai. Saúde pertence a esse povo, Pai, da planta dos pés à raiz do cabelo, Pai. Assim como Tu me curaste, Pai, Tu me deste sopro de vida, Tu curaste o meu filho que já estava desenganado, Pai. Eu declaro aqui a cura. Não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Tu
és o Deus que sara todas as feridas. Tu és o Deus que restaura vidas, Pai. Então eu declaro, Pai, nesse poder que há aqui, Senhor, nesse fogo santo, que vidas serão saradas em nome de Jesus. Toque, Pai. Toque, Senhor. Sai, inimigo. Tu não tem mais espaço aqui. Tu estás derrotado, Pai, em nome de Jesus. Que exista cura, libertação nesse povo, Senhor. Use-o, Senhor. Eles vieram aqui buscando a cura, e aqui é o lugar onde eles serão curados. Basta que ele creia que tu serás salvo, tu serás curado, Pai. Assim como a minha vida se declarou, assim como a minha família se posicionou, Pai. A tua palavra diz: pelas tuas pisaduras, Senhor, eu fui curada, eu fui sarada, Senhor. Eu não serei, eu tenho saúde, saúde me pertence, Pai amado. Ó Pai, em nome de Jesus, nós já selamos, Pai, essa saúde, Pai. Nós já declaramos, Pai, que vidas aqui estão sendo restauradas, e que eles serão, Senhor, colocarão a Ti como centro das suas vidas, Pai. Restaura, Pai, dá fôlego de vida, dá ânimo, Pai. Tire da depressão, Pai. Se alguém aqui está pensando em suicídio, que Tu possa reverter, Pai, essa situação, Pai. Ó Pai, dê vida, demonstre, Pai, o quanto Tu ama essas pessoas aqui. O Teu amor, Senhor, é infinito por eles. Essas vidas são muito importantes, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles se sintam amados por Ti. Eles são Seus filhinhos queridos, Pai. Não há nenhuma maldição mais nessas vidas, Pai. Oh, Pai, tudo se fez novo, Pai. Dê sopro de vida, sopro de esperança, Pai. Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Tu és o Deus que restaura histórias, restaura casamentos, restaura famílias, Pai. E assim Tu fizestes na minha vida. Faça, Pai, em nome de Jesus, em cada vida aqui presente, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque eles estão aqui e eles reconhecem que eles têm fé, eles creem no Teu poder, eles estão declarando que Tu és o Deus que já curou, que já libertou, Pai. Eles estão se posicionando em fé. É posicionamento, Pai, é o que a Tua palavra diz, é o que a Tua palavra diz, Pai, não é o que o outro diz. É promessa de vida nas nossas vidas, Senhor. A Sua palavra diz que nós temos vida em abundância, Pai. Oh, Pai amado, tome essas vidas aqui. Eu agradeço, Pai, pelo mover do Espírito Santo, do Seu poder aqui nesse altar, Pai. Oh, Pai, recebe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a cura, cura em abundância, saúde em abundância, Pai. Mente equilibrada, Pai. Vidas centradas na Tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, do nome mais poderoso, Pai. Senhor, recebe, Pai, vai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, eu declaro, sai espírito de confusão, Pai, em nome de Jesus, da planta dos pés, Pai, da planta dos pés à raiz dos cabelos, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Glória a Deus, eu declaro aqui, irmãos, declaro, nenhum mal vai fazer aqui, nenhum inimigo não vai fazer casa aqui. Que a cura de Deus incendeie esse quarto, incendeie essa igreja, que incendeie a todos, que o poder curativo dele possa transbordar, possa entrar nos corações de vocês, meus irmãos. Qualquer mal que aqui esteja, todo esse mal vai ser eliminado, o inimigo vai ser expulso, a cura veio, nenhuma doença vai ter casa aqui, nada. Que os enfermos levantem, que as doenças sejam curadas, que vocês renovem suas forças, que a sua fé seja renovada e que através dela a cura veio. Nós declaramos aqui a cura, nenhum mal vai surgir aqui, o inimigo já saiu, ele foi derrotado, ele não tem mais espaço aqui, a cura veio, a cura já está aqui. Declarem comigo, a cura já aconteceu, Deus nos curou. Renovem suas forças, declarem com fé, se posicionem, nenhum mal entrará mais aqui, o inimigo não tem vez aqui, ele foi humilhado, ele foi elevado, a cura já veio, meus irmãos. Declarem comigo, tenham força, acreditem, nada, nenhum mal vai entrar.
Eu não sei os problemas que aqui estão, eu não sei as doenças que vocês têm, eu não sei nada do que está acontecendo, eu só sei que a cura já veio. Eu declaro assim com fé, com a força que Deus me deu, que nenhum mal entrará mais aqui. Declarem comigo, essa cura já veio. Declarem, oh glória, eu não consigo conceber nada que o mal vai vir aqui. O inimigo não pode mais entrar aqui. A cura já veio, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, levante as suas mãos, você que está aqui à frente, agradeça, e vocês continuem, por favor, com a mão estendida aqui na direção deles. Pai, nós declaramos, ó Pai, declaramos, ó Deus, a manifestação do Teu poder sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai. Toda enfermidade com a sua origem, com a sua malignidade, está repreendida agora, no nome de Jesus. Igreja, diga comigo, fora, no nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade, fora, saia, saia, vai embora, no nome de Jesus, Pai. E nós louvamos o Teu nome, meu Pai, pela manifestação do Teu poder, pela manifestação dessa cura, meu Pai. Aleluia. Você que está aqui à frente, diga obrigado, Senhor. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse. É do Teu coração, Jesus, para a minha vida. Diga, eu tenho saúde em Cristo Jesus. Eu tenho saúde em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Agradecemos, Pai, te agradecemos. Aleluia. Louve a Ele, louve. Aleluia, Pai. Aleluia. Amém, amém. Flávia, Marcos. Obrigado, queridos. Esse é o nosso Deus, amados. É importante que sempre que nos aproximamos, estamos numa busca, saibamos nos posicionar em fé, conforme está escrito na palavra. E a vitória é nossa no nome de Jesus, porque Ele já nos deu a vitória. Amém, queridos? Você crê? Aleluia. Tu não cantou? Tu não soltou a voz? E aí? Fica aí então, fica aí um pouquinho. Amém. Deixa eu saber aqui, quantos nos visitam pela primeira vez aqui na Academia da Fé? Levante bem alta a sua mão. Amém. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quem é que vai lá? Mas você, eu quero que fique aqui. Pessoal que está nos visitando, não é para expor vocês nem nada nesse sentido. Fica de pé, por favor, pois você vai receber um cartão aí. Todo mundo já recebeu o cartão? Já receberam? Então, olha, o pastor Cristiano vai lá. Gisele, pode ir? Vai lá, pastor Marquinhos, Ana. Enfim, vai lá. Os visitantes, acompanhem essa turma aí, que nós vamos tomar um café com vocês. Nós queremos conhecer vocês melhores. Pode seguir, pode. É o quê? Pode sair, gente. Pode seguir o pastor Cristiano aqui, ó. Vamos lá tomar um café. Saiu quase a igreja toda. Bastante gente, né? Eu pedi para o pastor Wesley ficar aqui porque hoje é aniversário dele. Vamos dar uma salva de palmas a Deus, agradecendo pela vida dele.
Está completando 42 anos de vida. 43. Vem cá, Wesley, vamos orar por você. Vem cá, Marcelo. Só sobrou você, Marcelo? Eu já tive o prazer de orar por ele de manhã, né? Foi muito abençoado. Mas agora eu vou... Manda fogo nele. No bom sentido. Amém. Pode deixar. Amém. Quero convidar você a ficar de pé. Estenda suas mãos para cá. Pastor Wesley tem estado aqui nessa igreja e tem abençoado a cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração, né? E hoje eu mandei uma mensagem para ele que eu sempre o chamo de John Wesley, né? Porque John Wesley, para você que não conhece, né, foi conhecido no Evangelho como aquele homem cheio do Espírito Santo, um coração aquecido, cheio de Deus. E é isso que a gente vê na tua vida, Wesley. Então é justamente isso que a gente vai agradecer, para que esse fogo, essa chama, ela cada vez mais ela se propague aí e incendeie os outros corações que estão debaixo do teu pastoreio. Obrigado. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, te agradeço muito pela vida, Senhor, do meu pastor, Senhor, do meu amigo, na vida, Senhor, do pastor Wesley, meu Pai, que tem sido bênção, Senhor, tem sido, Senhor, uma coluna aqui nessa igreja, Senhor, de apoio, de bênção, de sustentação, de orientação, de direção a tantas pessoas, meu Pai. Mas nesse momento em especial, eu quero te pedir, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, cada vez mais sobre a vida dele, meu Pai. A tua alegria, Senhor, a tua paz, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Senhor, um futuro glorioso que já está, Senhor, preparado e reservado para a vida dele. Cada vez mais venha se manifestar, Senhor, diante dos seus olhos, meu Pai. Que fique cada vez mais visível, Senhor, e tangível aquilo, Senhor, que tu já tens, Senhor, preparado para a vida dele. Senhor, cobre o teu servo, cobre o teu filho com o teu sangue, meu Pai, debaixo de todas as tuas bênçãos espirituais, Senhor, sobre a vida dele. Continua usando poderosamente, Senhor, para que ele continue alcançando mais e mais vidas sendo transformadas, Senhor, pelo poder, Senhor, que sai da boca, Senhor, desse homem de Deus, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos pela vida, Senhor, do Wesley e de toda a sua família, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por essa convivência, por esse aprendizado com a sua vida, Senhor, e nós te agradecemos pela vida dele, no nome maravilhoso de Jesus. E você que crê e ama esse homem de Deus, diga amém. Glória a Deus. Sente um pouquinho. Depois você pode dar os parabéns aí pelos 42 anos. Pessoal lá da biblioteca ali, da biblioteca da nossa editora, né? Indicou aqui, ó, uma leitura, Guia Essencial para a Cura, tá? Se você quer receber entendimento sobre cura, esse livro aqui é tremendo, olha. Cristo, aquele que cura. Também você vai receber toda a bagagem da palavra de Deus que fala sobre cura, que ministra a cura através desse livro aqui, né? E temos a série do Elinho também, Saúde é para você, 15 mensagens em MP3, né? Só também falando de cura. Depois dá uma passadinha lá e dá uma olhada lá, né? Você sabe que o Remir começou hoje, né? Vai até ontem, né? Começou ontem, vai até domingo, sábado à noite, não sei direito, né? E por isso que tem pouco pastor aqui, mas uma parte está lá, outra parte está aqui. Amém? Vamos servir a Deus com alegria? Amém? Eu não senti muita alegria. Amém. O importante é o nosso coração, queridos. Nosso coração está confirmado. Nosso coração que serve ao Deus vivo. E nós servimos a Ele, não servimos a homens. Amém? Então que a palavra de Deus ela esteja se manifestando aí na certeza de que Ele supre cada uma das nossas necessidades, no nome de Jesus, não é? A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus, não é? Quando nós nos aproximamos de Deus, é de coração aberto, recebemos a palavra, e Ele preenche o nosso coração e enche o nosso coração de certeza, essa certeza que deve nos movimentar em tudo aquilo que devemos fazer como cristão, que cada um de nós somos, né? Cristãos que somos, né? É essa certeza de que
fomos chamados para ser bênção na vida de outros. Você pode dizer isso comigo? Eu fui chamado para ser bênção na vida de outros. Amém. Feche um pouquinho os seus olhos. Pai, obrigado, porque vamos te servir com alegria nesse momento. Vamos te servir, ó Deus, com o nosso coração, com os nossos dízimos e ofertas. Nós te agradecemos, ó Pai, temos esse privilégio. Obrigado, meu Deus, porque a própria Flávia, dando o testemunho dela aqui, ela expressou o valor, ó Pai, de estar num leito, de estar, meu Deus, impedida de chegar à tua casa, mas recebendo a mensagem, louvando o teu nome via internet, meu Pai. E é isso, meu Deus, é o nosso chamado, pregar a tua palavra, pregar esse evangelho de um modo simples. Tu és o Deus da nossa vida, que nos cura, que nos sara, que nos abençoa. Tu já nos abençoou de cima a baixo, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Vamos te servir com esse propósito, vamos te servir com essa fé. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que você diga amém. Amém. Se você deseja pegar um envelope, levante uma das suas mãos. Os nossos ministros aí do Somar vão fazer o envelope chegar até você. Vou pedir que o pastor Marcelo esteja aqui nos ajudando. O pastor Welles, que sobrou, né? O aniversariante, eu sei que a fila dele hoje vai ser enorme, porque além de trazer um envelope, você vai querer dar um parabéns a ele, né? Pelos 42 anos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Solte a sua voz e louve. Seu amor Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei
Pai, obrigado por essa noite, Pai. Uma noite do Teu Espírito, uma noite, meu Deus, da Tua Palavra sendo exaltada como ela é, recebendo o lugar de glória, porque Tu és o Deus de toda a glória e de toda a majestade. Nós vamos voltar agora aos nossos lares, ó Pai, vamos ter comunhão ainda ali, meu Deus, mas muito obrigado, porque valeu a pena ter chegado à Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Que você tenha uma boa noite, que você tenha um bom final de semana. Você que nos acompanha pela internet, você também, olha, a palavra de cura está sobre a tua vida. Seja abençoado. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.